O meu bom dia a todas, a todos. Estamos no Medita de 3 de maio. E depois de alguns fins de semana de de pausa, digamos assim, dos nossos estudos sobre os portais de interação, hoje a gente retorna com a segunda parte. Não sei se todas acompanharam, mas não tem problema, não precisa ter acompanhado todos, né. Mas o que a gente está vendo, o que eu me propus a trazer dentro da proposta do Ele desmontou, eu não sou. Entendi. Seu ficou sem Já estão som, aí, Dara. entendi. Ah, já começou? Oi, Fer. Oi! Bom dia. Achei que eu Bom não estava dia, ainda. Agora sim. É. bom dia a vocês. Que bom que Bom vocês estão dia. aí. Então vamos lá. É o meu microfoninho aqui tem 2, né, aí quando acaba a bateria ele só acaba, e aí eu tenho que me dar conta disso. Então a gente deixa eu recomeçar. Uhum. Então esse bloco de estudos que foi iniciado no início do ano, está fundamentado em algo que eu acredito que seja o maior desafio para aqueles que buscam a lapidação das suas estruturas mentais, que buscam uma forma de coordenar melhor a sua mente, uma forma de compreender como é que funciona o seu ambiente interno e que buscam na meditação esse resultado, né, que buscam esse encontro. Mas o que acontece muito é uma orientação para as meditações formais, não é? A hora de sentar no tapetinho, na almofada, na cadeira, fazer as técnicas de relaxamento ou qualquer outra técnica que seja proposta. Mas e depois? E o antes disso? E o restante do dia, né? Digamos que você fica 1 hora ali e as outras tantas horas que você fica em estado de vigília, o que que acontece com essa mente, né? E da minha experiência pessoal e claro de muitos outros, né, professores e mestres, o que é dito é que esse estado meditativo, ou pelo menos próximo, né, vai ficar essa folhinha balangando aqui, porque eu não consegui suspendê-la um pouquinho, mas ela fica participando aqui, assim, feliz. Eh, Esse estado meditativo de atenção plena, né, muitas outras palavras vieram nesse ambiente contemporâneo, mindfulness, que seria a totalidade da mente, né, mas a atenção plena em todos os momentos da sua vida, eu diria que é mais importante esse cultivo em todos os minutinhos do seu dia, do que até esse ambiente aqui formalizado de meditação, para atingir determinados resultados, como esses, de coordenar a mente, de conseguir focar, de não se deixar levar como uma enxurrada por determinados pensamentos ou emoções. Esse é um trabalho constante. Então são 2 etapas, né, a hora de ficar sentada ali, eh, realizando as técnicas ou enfim, se familiarizando com um ambiente mais profundo seu e o restante do dia. Então, pensando nisso, esse bloco de estudos foi proposto em função da visão védica da Índia antiga sobre as nossas estruturas de interação com o mundo. Então, são 10. 5 de percepção, que nós vimos dos nossos sentidos, uma principalmente no âmbito extrafísico, né, o que que simbolicamente representa? O ouvir, o degustar, enfim, eu trouxe um pouco, assim, para a gente brincar com esses sentidos, né, para compreender qual é também a sua tarefa a nível transcendente, né. O paladar, a língua não é apenas para os alimentos, mas é para o desfrute da vida, né. Essa energia da água, né, da saliva, assim, é a energia de vida, né. E então hoje a gente está iniciando a segunda parte, que são os 5 órgãos de manifestação, de ação. Então é o outro tipo de interação com o mundo, aquele em que você se coloca ativo, não apenas receptivo.
E são correspondentes, né, dentro da não vou me aprofundar muito nisso, mas me sinto na obrigação de trazer essa informação. Tudo dentro da cosmogênese, da visão da criação a partir do conhecimento védico, funciona a partir dos 5 elementos. Tudo que existe na criação é formado por esses tijolos, essas 5 divinas medidas, a gente pode chamar assim. São medidas divinas da criação, porque tudo é feito a partir delas. É como a gente pensar nas 3 cores primárias. Existem uma infinidade de cores e combinações, mas são 3 as cores primárias, né. Então é isso, são 5 os elementos, e disso toda a vida é criada. E os 5 sentidos, eles se correspondem a cada um dos elementos. Então, por exemplo, ah, vamos pegar o exemplo da água que eu usei, né. A água aqui, o ambiente da boca, né, saliva, tudo úmido, é o paladar. Qual que é o correspondente, sentido, portal de interação, de ação, de manifestação da água? São os genitais. Tanto como a gente tem o desfrute, né, da boca, tem o desfrute do ato sexual e também da reprodução. A água que reproduz. Então, seria o grande portal de criação de vida, né, da água, assim. Então cada um deles é regido por um elemento, tanto o órgão de percepção quanto o órgão de manifestação. Então a gente vai começar do mais sutil para o mais denso. Hoje a gente vai falar sobre o portal de ação correspondente ao ouvir, à audição. Se diz que ele é regido pelo éter, que é o quinto elemento, o elemento mais sutil, a quinta essência, esse que não é nem palpável, que ele é pura substância criativa, digamos assim. E a audição, que é o sentido correspondente, é som, né. Dentro das filosofias orientais se diz muito que nós somos som, nós somos frequência, não só orientais, a gente sabe que tudo é vibracional, né. E vibração é frequência de onda, onda eletromagnética, onda sonora, enfim. Para quem é familiar com o ioga, se diz que, o som da criação é o Om, né, esse som fundamental do qual todos os outros sons surgiram. Então, naturalmente, qual seria o órgão de ação correspondente ao som, né? Alguém quer se arriscar aí e dizer para mim? O que que manifesta som em nós, né? Tem uma especialista aqui presente, inclusive. Pode falar, Michele. A fala. Exato, a voz. Só que a gente analisa isso tudo, claro, a partir de um ponto de vista aqui material, então a gente vai gerar o som, né, com a fala, mas para além da voz, é a expressão pessoal. É essa manifestação, como vamos dizer, né, de tudo. A gente pode pensar em voz, em som, em fala, em expressão pessoal como tudo, como linguagem corporal, como o que você sente na presença de alguém, né, essa manifestação sonora. Nós somos, né, frequências de ondas diferentes. Então se a gente se aproxima de um campo de alguém, a gente sente uma coisa diferente, né. É tudo, é essa expressão aí. Expressão, eu diria expressão. Bom, relembrando, né, o ouvir é um estado de abertura. Se a gente pensar nos 5 sentidos, alguns a gente consegue até controlar um pouco, né, a gente pode fechar os olhos e não querer ver nada. A gente até pode tampar os ouvidos, assim, mas é difícil bloquear o som, né. A gente pode fechar o nariz, a gente pode fechar a boca, mas o tato, a gente não consegue evitar de sentir, e a audição também não, chega um ponto em que você não consegue bloquear, né. Mesmo com tampão de ouvido, bote o que quiser, mas ainda assim você vai perceber uma frequência. E o tato e a audição são regidos pelos elementos mais sutis, o éter e o ar. O que que isso pode querer dizer pra gente, né? Se a gente pensa se ficar muito, porque assim, eu não estou dando aula de elementos aqui, mas naturalmente eles têm que aparecer para eu transmitir essa informação.
para embasá-los, né, para fazer com que isso crie, de fato, estruturas sólidas na cabeça de vocês, porque elas fazem sentido, né. É um conhecimento circular, então o que eu preciso falar dos elementos para isso ter uma certa lógica e vocês conseguirem até elaborarem, desdobrarem significados a partir disso, né. Então pensando que a terra é o elemento mais denso e o éter o mais sutil, e sendo a audição regida pelo éter e o tato regido pelo ar, a gente pode pensar que quanto mais sutil o ser, mais receptivo ele é. Quanto mais sutil a nossa parte, que vive, mais perceptiva e aberta, é impossível de não interagir com o mundo. Não sei se faz sentido para vocês isso. O que eu tô querendo, onde é que eu tô querendo chegar? Eu tô querendo chegar no conceito, ou na informação, ou na, na ideia de que a nossa natureza é receptiva, a nossa natureza é perceptiva. Então, tem algo em nós que nunca se fecha para perceber o mundo, né? E essa é uma grande questão hoje em dia, né? As reatividades, as aversões, os preconceitos, isso tudo é uma atitude de fechamento para não receber algo, né? Seja algo desconhecido, seja algo que te atemoriza por, por qualquer questão que seja, até uma memória, né? E a gente, quando não consegue ainda desfazer o trauma de uma memória, a gente fica reagindo, não recebendo o mais neutramente possível, dando, como a gente trabalha, assim, muito no tear, né? Permitindo que as coisas existam, né? Enfim. E aí, gente, eu tô que pena, eu tô fanha, mas eu queria tanto cantar uma música. Quem tá no tear já ouviu essa música. É o Cantar, né? O sambinha lá da Tereza Cristina. Mas eu vou me arriscar, porque eu não sei fazer aqui como é que eu coloco a música dentro do computador para sair em vocês. Eu não entendi como é que eu faço isso, então eu vou cantar fanha mesmo. Porque a letra ela é significativa e expressa exatamente o que eu quero dizer, trazendo aqui o sentido da expressão. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém, né, chamou a atenção alguma informação dessa, ou não fez sentido, tem alguma dúvida, algum comentário, ou eu baguncei a minha explicação? Eu estou tentando ser breve, eu não consigo, né? Mas enfim. O que vocês estão dando risada aí? Conversa comigo, gente. Nós estamos absorvendo. Tá bom. Tá bom, então. Bom, então vamos lá. A musiquinha fala assim, ó. Espero que eu lembre da letra. Canto para amenizar a grande dor que me traz o sorriso de alguém. Se a minha escola querida cruzar a avenida, eu canto também. No canto, vou jogando a minha vida pra você. Por isso, fecho os olhos pra não ver. Cantar, desnudar-se diante da vida. Cantar é vestir-se com a voz que se tem. E agora? Fugiu a letra. Achar o tom da alegria perdida. Quase que eu perdi. E não ter que explicar pra ninguém a razão dessa tal melodia disfarçada de não, encharcada de sorriso e pranto. No cantar a lembrança se cria e envelhece de repente, vai somar no ar, por isso eu canto. Desculpa os erros, minha gente, mas a letra, ela é muito significativa. E a que mais me chama atenção e a que eu gostaria de extrair aqui, e depois eu deixo a música lá para a gente fazer esse exercício, né, de ouvir ela nesse sábado
lindo e deixar sedimentar essa ideia da expressão, é que Teresa Cristina fala assim: cantar é desnudar-se diante da vida. Cantar é vestir-se com a voz que se tem. Então, o que que ela está dizendo aqui pra gente, né? Que a voz, a expressão pessoal, é um ato de desnudar-se, de expor sua vulnerabilidade, de expressar quem você é, sem medo, sem necessidade de explicar, né? Sem precisar explicar para ninguém a razão dessa tal melodia. Então, esse, vejam, é o elemento mais fundamental, é a quinta essência, o éter. E é o éter que é o elemento mãe. É dele que derivam os demais. Deriva o ar, deriva o fogo, deriva a água e precipita a terra, né? Dentro dessa ideia de cosmogênese do mundo, é assim que se imagina. Do éter surgiram esses outros elementos, um após o outro, por adensamento. Então, do éter, o éter é essa energia primordial. A gente pode associar o sopro divino. É o sopro do som e o sopro da nossa voz, mas a nossa expressão toda, né. Não quero deixar de fora aqui quem tem, por exemplo, deficiências da fala e não consegue se expressar, porque expressa muito, né, expressa de várias formas. Então, próprio um bebê, né, o próprio bebê, por mais que faça os sonzinhos lá dele, nossa, muito, né, muito comunicativo. Então, eh, a mensagem desse elemento e desse portal de interação da expressão é essa. Ouse, expresse, brinque com seu potencial criativo. Isso está em você. Vista-se com a tua própria voz e ouse cantar, não é? Então, no primeiro bloco lá em que falamos da percepção, eu trouxe assim umas tarefinhas reflexivas, né, para levar para casa, assim, para questionar esse portal, né, dentro de você. Então a reflexão é o seguinte, né, eu me sinto livre para falar, para fazer, para me manifestar? Minha manifestação é espontânea? Eu canto a minha vida? Eu sou feliz com a minha expressão pessoal? Como é que eu lido com essa nudez da minha expressão, não é? E é para perguntar só e sentir como é que isso reverbera dentro de nós. E a prática é essa, eu vejo, né, como eu disse, é metafórico aqui, né, a voz e o som, porque é tudo. Tudo que a gente gera é frequência. Então qualquer coisa que você faça, mesmo que não gosto de cantar, então dança. Não gosto de dançar também, então pinta. Ah, não gosto também de cantar, nem de dançar, nem de pintar, então brinca de qualquer coisa, muda as coisas de lugar, faz careta, faz besteira. A energia da criança é muito boa para isso, né, porque a criança está ainda sem tantos filtros, então o negócio é eu identifiquei uma fórmula na minha vida para quebrar o gelo com qualquer criança. E aí me perdoem aqui o palavreado, né, mas é assim, fazer careta e falar de cocô, pronto, quebra o gelo com qualquer criança, porque elas acham uma graça, criança pequena, né, de 5, 6 anos, assim, eles acham um barato, né, falar, assim, das coisas. E quebra o gelo na hora, e aí a criança se solta, e aí ela libera aquela voz, assim, dela, né, e faz as coisinhas dela espontaneamente, coisa mais deliciosa. Então a energia de criança é muito curativa, né, para essa expressão pessoal nossa, porque elas ainda não estão limitadas. Mais para essa ousadia, a última coisa que eu vou falar, e aí a gente já vai seguir para a nossa prática. Eu tô conseguindo ficar na falação até 9h30, e aí a gente consegue praticar depois, né. Essa ousadia dessa criança interior, né, ela depende de algo anterior, que é um estado de amorosidade, de aceitação e de gentileza dessa expressão, respeitando
as diferenças, respeitando a diversidade. Então a gente pode reduzir essa fórmula, né, para amor, um estado de amorosidade. Não existe expressão pessoal espontânea se não existe amorosidade e respeito por quem você é. E existem coisas que destroem essa expressão, que é a comparação. A comparação gera vergonha. Olha um beija-flor ali, veio dar oi, ó. Nossa, ele é enorme, gente. Tem uns 17 centímetros, eu acho um rabão desse tamanho. Desculpa. Então, é isso. O remédio para essa expressão é amor, é amorosidade. E aí eu repito uma frase, desculpa se eu canso vocês com os mesmos exemplos, é que eles são tão cirúrgicos. Tem uma frase do Tales Nunes, que é um professor de yoga aqui de Floripa, ele é meu vizinho, mora aqui perto. Mas ele trabalha com poesia também, ele escreve. E, e tem uma frase dele que é assim: resistir não é ser contra a prosa comum, mas é ser fiel à própria poesia. Então, nesse ato de expressar a nossa voz, em geral a gente encontra correntes contrárias e tá tudo certo, é esperado. Mas com amor suficiente a gente consegue respeitar essa nossa arte interior. Bom, algum comentário? Algo que vocês queiram compartilhar? Senão a gente segue para nossa prática. Tem que fazer em duas etapas, né? Aqui pra... É, nós no nosso trabalho lá, né, no Centro Espírita, a Fernanda cuida dos jovens, né, dos mais, e tem uma outra faixa etária, um pouco na faixa dos 12, se eu não me engano. Né? E essa fase onde os pais passam por um sufoco por conta a gente tem uma estatística que existe um afastamento, né, do processo religioso, que não importa qual, é importante que se siga. E aí isso gera uma tremenda frustração nos pais. Né? E nós estávamos num trabalho que ocorre no nosso centro às sextas-feiras, né, que chama Fluidoterapia Musical, onde todos cantam, né? Tem os jovens que tocam violão. Então, e nesse episódio tinha uma mãe, por acaso trabalhadora também, que estava trazendo quase que obrigada uma filha. E ela com uma fisionomia horrível, né? Brava. E a mãe arrasada por conta daquilo. E aí eu acabei me aproximando dela e descobri que ela adorava cantar. Segundo a mãe, ainda não tive oportunidade de vê-la, e eu adoro cantar também, né? E hoje bom, aí nós nos aproximamos por conta disso, e isso foi isso foi muito recente, tá? Isso foi um fator de aproximação. Hoje, ela diz que o melhor lugar que ela passou momentos é lá, né? Isso depois dessa cara horrível que ela estava, coitada, eu estava com dó, eu brinquei com ela no dia. E hoje, inclusive com a Eliana, nossa amiga que está aqui, nós estamos devendo ir num karaokê com ela, porque diz que a menina canta muito bem. E ela está pensando que eu também canto muito bem. Mas que eu não ligo com essa crítica que a gente tem de nos apresentar, quem sabe alguém vai gostar. Hoje eu estou devendo ir num karaokê com ela e ela apresentar uma música que, se eu não me engano, ela até compôs. Olha só, uma menina de 12. Né? 12, né? 12, né? E é isso. Então, eu tenho muito recente esse episódio em que nós nos propusemos a cantar junto com ela, e deu uma aproximação fantástica. E que ainda nem aconteceu, né? Ainda não aconteceu. A Eliana também está aí e vai tá compromissada, né, para estarmos juntos numa oportunidade de cantarmos. Que legal essa história. Então, as manifestações artísticas, elas aproximam demais, né? Elas são geradoras de vínculo. E acho que essa questão dos adolescentes é muito séria, né?
É uma época de muita turbulência e na maior parte das vezes, os pais não dão conta de dar, como é que eu vou te dizer? O equilíbrio, como é que não tô querendo nem culpar os pais, porque imagina, é muito difícil, né, mas dar o equilíbrio do limite com a liberdade para expressar as suas próprias sua própria espontaneidade ali, os seus pró ouvir os seus próprios chamados, né, internos, assim, enfim. Então, Dara, só para complementar, eu acho assim, nesse ponto é muito interessante ter um foco, porque a gente tem uma expressão, e que eu acho que é pura verdade, que muitas vezes o santo de casa não faz milagre. Eles têm uma aversão, por exemplo, se eu disser que gostei da música dela, é uma coisa, se a mãe disser, é outra, completamente diferente. Então, por isso que assim é encantador esse trabalho que a gente faz com os filhos alheios, que talvez não tenhamos conseguido fazer com os nossos, mas que dá um resultado muito legal, muito legal. Hoje você vê os jovens nessa idade são extremistas, né? Ela não queria estar lá de jeito nenhum, e hoje ela diz que a pessoa mais legal que ela conheceu no mundo sou eu. E óbvio que não é, né? A Eliana que conhece, ela sabe que não é isso. Mas o efeito disso é muito lindo, é muito lindo. Como eu já disse em outras oportunidades, eu choro à vontade. Então, quando ela fala isso, eu choro, né? Que lindo, que legal. E isso também é esperado, né, esse processo de rejeição da família de origem, né, faz parte do processo ali de individuação, né. Mas realmente é bom ter alguém, um pivô externo, assim, que seja um polo de atração saudável, porque senão vai ter um outro polo de atração e é aí que as coisas acontecem, né, pode ir para qualquer lado. Pode ir para o esporte, pode ir pra droga, pode ir para o estudo, pode ir para muitas coisas diferentes. Mas que legal, que bom saber. Vocês fazem um trabalho bem bonito, né. Tô aos pouquinhos conhecendo. Que legal. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Tudo bem? Então tá. Então vamos para nossa prática meditativa. Te acomoda no teu assento. Se quiser, tira óculos, tira relógio, tira calçado, vai ficando bem confortável. À medida que você vai se acomodando no teu assento, seja lá onde for, vai conduzindo a tua atenção ao longo do corpo físico. Pode começar pelas solas dos pés, como se com a tua atenção você acariciasse a sua pele, relaxando, soltando, informando aos teus tecidos que este é um local seguro, que este é um momento de tranquilidade, de serenidade. Solta conscientemente a tua pelve, inspirando e levando o ar lá para o centro do quadril, abrindo espaço. E na exalação, sente a soltura, um dissolver. Utiliza a tua respiração para ir soltando lentamente as regiões do corpo que precisam de atenção. Se precisares fazer algum movimento, fica tranquila, pode fazer. Fica tranquilo, pode fazer. Coluna retinha, mas respeitando
a tua curvatura natural, ombros relaxados, ventre solto. Conduz o ar para o centro do teu ventre, abrindo caminhos. E na exalação libera, dissolve. Vai purificando. Suaviza a expressão da tua face, sobrancelhas, bochechas, lábios, mandíbula. Respirando e soltando. Puxa o queixo 1 centímetro para dentro e sente como a nuca descontrai. Solta o couro cabeludo. E à medida que você inspira, você vai purificando o seu campo. Naturalmente, o nosso campo vai se limpando quando abrimos espaço, quando nossa consciência se ocupa de perceber o sopro divino, o éter que recebemos a cada instante. E ele vai trabalhando em nós, mesmo sem uma intenção mental, pois a intenção vem do espírito. Já está. Nossa natureza é de pura existência, consciência e felicidade. Então, quando abrimos caminhos, cultivando um estado receptivo para o sopro celestial, naturalmente estamos nos purificando, recebendo da fonte criadora uma força cristalina. Percebe como este ato de respirar e se abrir ao sopro atua em você, a nível de corpo físico, a nível de sentimento.
a nível de pensamento. Às vezes, neste movimento, algo se agita, como quando paramos para observar um lago, de repente, qualquer mínima ondulação capta nossa atenção. A atitude, nestes momentos, quando algo captura sua atenção e aparentemente não consegues entrar em silêncio, a atitude é observar, abrir-se para ver, reconhecer. Isto existe, tem sua importância. E numa atitude do coração você acolhe esse movimento, seja ele no pensar, no sentir ou inclusive manifestações do corpo físico. Até mesmo as dores. Eu te vejo, você existe para mim. E como num abraço, numa atitude do coração, deixe que este algo exista em você. E o campo do coração trata de acolher e dissolver no oceano imenso que é a tua existência. Nossa expressão pessoal começa aqui, nas pequenas ondulações, na superfície da água. Vai percebendo a presença do campo do teu coração.
é o sentimento? Que canção hoje surge do teu ser? Que dança hoje dança tua alma? Reconhecemos neste instante a presença amorosa de nossos mentores que nos amam tanto e pedimos o seu auxílio para nos auxiliar na dissolução de toda e qualquer força, energia que esteja bloqueando o campo do coração, o campo do sentir. Pedimos a sua ajuda para nos auxiliar a ouvir nosso próprio canto, a libertar-nos de todo o bloqueio que nos impede de sermos livres. E com muita amorosidade e entrega, nós vamos sentindo este campo do coração sendo lavado, sendo purificado com muito amor. Reconhecendo e acolhendo todas as forças que um dia fizeram parte, que nos ensinaram, mas que hoje podem ganhar a oportunidade de se transformarem em outras forças, em forças de impulso, em forças de alegria, em forças de libertação da expressão pessoal. Vai respirando e sentindo o teu campo. À medida que você inspira, você recebe os fluidos. À medida que você exala, você purifica o seu campo. E o coração vai ficando cada vez mais leve. A garganta vai desobstruindo. E o teu campo vai ficando cristalino.
Vai sentindo o coração leve, cristalino, feliz. É a tua própria natureza. É a pureza do teu ser original. Quando estou a sós comigo, o que sinto? Como vibra meu coração? Esse é o seu som. Essa é a sua voz, que se desdobra em canto, em dança, em obra, e alcança o mundo com a tua beleza. O mundo merece lhe ver, aprender com você, sorrir com você. Deixe-se ser vista, deixe-se ser visto. Toda a beleza e o esplendor do teu ser original. Elevamos o nosso coração e o nosso pensamento ao mais alto, ao amor eterno, e pedimos que possamos ser reflexo de teu amor e de tua luz, e fazei de mim um instrumento da vossa paz. Agradecemos a vida, a consciência. Agradecemos por todos os dias que nos recordamos de Deus. E agradecemos pela oportunidade de sermos raio de luz que toca o mundo com essa mesma paz que recebemos, com essa paz que somos.
Agradecemos aos nossos mentores por nos auxiliarem nessa limpeza, nessa sintonização com o amor eterno. A tua maneira, faz o teu próprio agradecimento, com o sentir ou com a palavra, do teu jeito, sentindo o centro do peito magnetizado, sentindo o teu coração conectado ao coração da vida, ao sagrado coração. E em especial, agradecemos ao Mestre Jesus, sentindo sua presença de amor infinito. Gratidão por teu exemplo e por cuidar de nós. Santo é este dia, pois nos lembramos de ti com reverência, com amorosidade, com muito carinho. Abençoa-nos, Mestre, para seguirmos os teus passos, respeitando nossa própria natureza, vivendo nossa própria aventura, construindo nossa própria obra, fiéis ao teu amor. Faz inspirações profundas, exalações longas, sentindo o contorno do teu corpo físico, teus pés, mantendo a conexão com o amor e a luz divinos. Devagarzinho, vai espreguiçando, respirando. E vai voltando, voltando. Aqueles que estão acompanhando em casa ou em algum outro momento, em casa não gravado, que eu quero dizer, né? Agradeço a presença e eu vou encerrar a nossa gravação para a gente
seguir para nossa partilha. Desejo um sábado lindíssimo para todos, ou qualquer outro dia no futuro em que isso for assistido por alguém.